A gente já vai começar com o React. Caramba, mas é no ato assim. Você sabe o que é o ICL? O ICL é aquela instituição, digamos assim, ligada às ideias comunistas, que é tocada por um banqueiro. Isso, Eduardo Moreira. Muito bom. É que banca basicamente os web comunistas, esses gaiofatos e Não, e tem um monte de gente que era digamos assim, da mídia tradicional que tá lá agora, né? Tem Chico Pinheiro, tem um monte de gente lá. Demore nunca foi da mídia tradicional, ele sempre foi um Zé Ninguém, porém mas tá lá. assim, isso significa que o negócio tá girando, né? Então quer dizer... Grana, né, tio? Então, mas é aquele negócio, dinheiro faz dinheiro, certo? Sim. Então quer dizer, um sujeito que fez carreira no mercado financeiro e que fez grana por aí, é um sujeito que sabe fazer dinheiro. Então é isso, né? O Eduardo Moreira encontrou um outro nicho e parece que tá dando muito certo, né? Mas vamos lá, o que temos aí então? Ele falou algo, vamos ver se o senhor vai concordar. Professor João César de Castro Rocha, eu conheço há bastante tempo. Ah, é? Eu conheço há bastante tempo. Dos tempos em que a Realizações, que é uma editora brasileira aqui, né, de São Paulo, e que publicou muitas obras importantes, continua publicando obras muito importantes no contexto da direita brasileira e tal. E lá nos idos dos anos 2000 acho que 2005, por aí, ou um pouco mais tarde, a fazia uns eventos lá e tal, né? E o professor João César, ele participava muito desses eventos, organizando algumas coisas lá e tal. Ele é um grande conhecedor de René Girard. Ele foi aluno do Girard e aí teve uma conferência sobre René Girard lá na Realizações, que ele foi um dos organizadores. Então ele dava muitas palestras lá sobre Shakespeare, sobre, né, literatura, porque ele é formado em literatura comparada e tal. Então eu conheço ele desde essa época. Então vamos lá, o que ele disse dessa vez? Se eu não me engano, você também é evangélico, correto? Eu sou protestante, maloqueiraço assim, mas sou. Então vamos lá, eu acho que você vai gostar disso aqui. Por que a extrema-direita transnacional tem esse culto a Israel e Jerusalém? O que está por trás disso? É algo muito surpreendente. Veja, não se trata de um culto a Israel ou a Jerusalém. Do que se trata, e isso é muito claro na Igreja Universal do Reino de Deus. Se vocês, mesmo se nós não prestarmos atenção na Igreja Universal, se eu disser para vocês que há 20, 25 anos atrás, quando a Igreja Universal começa a ter importância, vocês se recordam que a Igreja Universal era sobretudo a Igreja de Cristo? Que Cristo era o que o tempo todo era evocado pela Igreja Universal? E se eu lhes disser que nos últimos 15 anos há uma modificação teológica fundamental nas igrejas neopentecostais que começou nos Estados Unidos e que foi importado, é a chamada teologia do domínio, não mais a teologia da prosperidade, que é o princípio dessas igrejas neopentecostais, mas a teologia do domínio. Rodrigo, quando eu realmente compreendi o que é a teologia do domínio, eu caí da cadeira. Veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que você entenda isso. É assim, uma transferência teológica. Para um pouco aí, Gil. Para um pouco. Acho que uma coisa, eu gosto de fazer isso, eu já fiz da outra vez que a gente conversou aqui. É sempre importante, quando a gente está ouvindo alguém falar, a gente prestar atenção no aspecto retórico que a pessoa vai utilizar para convencer a sua audiência, né? Então, o professor João César é muito bom nisso, ele fala muito bem, né? E quando ele faz essas interjeições assim, olha, aí eu fiquei espantado, e aí eu quase caí da cadeira, e aí tal, isso, de certo modo, captura a atenção da audiência e dá, obviamente, um aspecto de autoridade para o que ele está dizendo. Então, quer dizer, olha, quando eu entendi, aí eu tal, e aí eu me surpreendi e tal. Então, isso vai colocando ele numa posição de alguém que entendeu um assunto e que o que ele vai apresentar agora em seguida é algo que ele agora de fato domina, né? Então, é importante prestar atenção nisso. Então, essas coisas não são feitas assim de graça, né? Um professor experiente como ele não utiliza esse recurso assim à toa, né? Então vamos lá, continua, Júnior, por favor. Igrejas neopentecostais não mais são igrejas de Cristo, porque
Cristo já era contraditório com a teologia da prosperidade, mas com a teologia do domínio, que é uma teologia do domínio político e da imposição violenta da própria fé e do próprio Deus sobre todo aquele que pensa de forma diversa. Então, vejam o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais. Verdadeiro Deus, verdadeira religião. Há uma transferência radical do Novo para o Velho Testamento. Para aí. Mas tem que ir devagar porque é muita coisa, né? É muita coisa de uma vez. Bom, quando ele fala que... assim, eu acho surpreendente a capacidade que a esquerda tem de se aglutinar em torno de teses. E por mais esdrúxulas que sejam essas teses, né? E aí eles saem repetindo isso. Então, se você entrar agora na internet e escrever no Google, escrever Teologia do Domínio, a primeira coisa que você vai encontrar é uma série de artigos, de reportagens e tal sobre teologia do domínio em sites de esquerda. É curioso, é um assunto teológico, é um assunto que deveria estar no domínio da academia, das faculdades e universidades de teologia e tal. Mas o que você encontra? Olha ali. Então você encontra um monte de comentário que, se você entrar aí, você vai ver que é um negócio recente. Porque isso chegou aqui no Brasil. Sociologia. Olha lá. Você entende? Diálogos do Sul, né? Então, essas coisas chegaram no Brasil recentemente, assim, olha lá, Intercept, né? Por conta do governo Bolsonaro, obviamente. Olha lá, ICL, certo? Então, aí deve ser o recente agora, né? Boletim Lua Nova, que, bom, não sei o que é, mas provavelmente, né? Ou seja, isso não existe na doutrina da igreja? Não. O fato é o seguinte, essa discussão não é uma discussão nova. Dentro da teologia, é uma análise teológica de um fenômeno, né? Então, assim como a teologia da prosperidade, que é uma teologia que prega que Deus, por exemplo, ele é responsável pela prosperidade das pessoas aqui na Terra. Então, a partir do momento que você crê em Cristo, né, segundo essa teologia, né, ou essa pseudoteologia, se você crê em Cristo, se você obedece aos mandamentos do Evangelho, tal, então você é abençoado. Então, a prosperidade, nesse sentido, é um sinal da bênção de Deus. Isso não é novo também. Então, quer dizer, os neopentecostais só redefiniram essa ideia de uma maneira mais, digamos assim, militante e enfática. Então, quando aparecem, agora tem, por exemplo, um perfil aí nas redes sociais chamado Outfit do Templo, que eles ficam mostrando os cabeças do movimento evangelical brasileiro, dessas mega igrejas, esses mega pastores, usando roupas de marca, tendo carros aí, e aí eles colocam o que o fulano tá usando e o preço, né? Nossa. E aí, assim, eles vão expondo, né, fazendo um exposed da ostentação dessas pessoas. O que é curioso é que esse tipo de exposed, para o povo que pertence a essas igrejas, é uma coisa boa. Significa que essas pessoas são abençoadas. O sujeito é um pastor evangélico que tem um carro de 300 mil, porque a bênção de Deus está sobre ele. E aí faz com que o fiel também queira alcançar esse status material. Então é uma coisa que você vai, em vez de você dispersar os seus fiéis, você os aglutina ainda mais. Porque você, para eles, é um exemplo de pessoa bem-sucedida, de alguém sobre o qual a bênção de Deus está. Então, isso é o básico da teologia da prosperidade. Aquelas mega igrejas que enchem de gente lá fazendo campanhas e tal, para você receber de Deus isso ou aquilo, né? Óbvio que elas fazem uma manipulação do que acontece, né, para retroalimentar essa esperança de você ser abençoado materialmente só por ser cristão. A teologia do domínio dá um passo além disso. Porque ela trata no seguinte sentido que ela funciona. A igreja tem um papel não só espiritual no mundo, mas também tem um papel na cultura, também tem um papel na política, também tem um papel na administração. Papel esse que foi dominado por Satanás desde a época da queda, lá em Adão e Eva, né? Então, para que a igreja
para que a terra seja renovada, para que Cristo volte à terra e tal. Então, a igreja precisa dominar essas instituições todas da vida pública e social. Ô, louco! Então, por exemplo, você tem que ter um presidente evangélico, você tem que ter a música evangélica no top 10 das músicas mais tocadas. Então, quando o Bolsonaro falou que vai colocar um ministro terrivelmente evangélico, esses caras piraram, cabeção. Exatamente. Nossa! Então, assim, não é que não faz sentido o que ele está falando. Porque, de fato, você analisar o governo Bolsonaro, por exemplo, dentro da ótica da teologia do domínio, não é errado. O problema é que eles vão aumentando essa ideia e transformando isso numa teoria da conspiração. Então ele já juntou todo mundo aí. Ele junta Orbán, ele junta Putin, ele junta o Bolsonaro e o Trump, como se esses 4 governantes tivessem uma ligação através da teologia do domínio. Então quer dizer, você dá um salto de uma análise teológica para uma teoria conspiratória, sim, do nada, fazendo análise de contextos completamente... O que tem a ver a Igreja Ortodoxa Russa, que apoia o Putin lá, com a Igreja Universal do Reino de Deus? Nada. Assim, e aí ele vai além, porque o professor João César vai dizer que isso tem a ver com o domínio pela força. O domínio religioso pela força. Volta um pouquinho do vídeo aí, Júnior, pra gente ouvir o que ele falou. E aí a gente continua mais um pouco. Então volta um pouquinho, porque é onde ele fala esse papo de que o domínio é pela força, né? Pelo poder das armas e tal. Eu realmente compreendi o que é a teologia do domínio e eu caí da cadeira. Veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que você entenda isso. É assim, uma transferência teológica. As igrejas neopentecostais não mais são igrejas de Cristo. Porque Cristo já era contraditório com a teologia da prosperidade, mas com a teologia do domínio, que é uma teologia do domínio político e da imposição violenta da própria fé e do próprio Deus sobre todo aquele que pensa de forma diversa. Então, vejam o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais. Verdadeiro Deus, verdadeira religião. Há uma transferência radical do Novo para o Velho Testamento. Para tudo. Para. De novo. Então, assim, se é para falar de uma religião que tenta se impor pela força, nós poderíamos falar do Islã, por exemplo. Porque o Islã também tem um caráter, né, religioso da jihad, né, de você conquistar o domínio da sociedade pela religião e pela força. A gente pode falar, por exemplo, sei lá, das cruzadas, né, de uma reconquista ou de uma resposta ao avanço do Islã. A gente pode falar, né, do controverso período da Inquisição. Então, assim, isso aí existe desde que o mundo é mundo, existe essa coisa. A religião sempre teve esse poder de dominar, né? Ou o poder político sempre se aliou ao poder religioso a fim de dominar. Então, assim, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa dos neopentecostais, isso é uma coisa do ser humano, né? Então, quer dizer, sempre que o ser humano se envolve em alguma coisa, ele vai transformar essa coisa numa coisa para o seu benefício. Então, né? Então, ele dizer que isso é uma coisa, um fenômeno neopentecostal, né? E que as igrejas neopentecostais têm essa ideia da teologia do domínio para, né, governar o mundo pela força, pela violência e tal, é um exagero retórico.